Aqui é o nosso segundo vídeo, nossa segunda aula. Eu espero que vocês estejam gostando. Antes de mais nada, curte aí, compartilha, solta a vinheta que a gente vem já já. E aí, galera? Nós vamos falar hoje um pouco sobre o que realmente a química estuda. A melhor definição de química que a gente pode dar é a ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Mas que diabo é matéria, né? Bem, para o nosso universo funcionar e existir, são necessárias duas coisas fundamentais: matéria e energia. É mesmo, é? A matéria é a base da formação, ou seja, de que tudo é formado. Como é que eu posso dizer? O material, por assim dizer, que forma todo o universo. Mim, você, essa câmera, tudo isso, esse cenário, qualquer coisa nesse universo físico é formado de matéria. A outra coisa que forma o nosso universo é a energia. Ou seja, se eu tenho a matéria, aquilo que eu preciso para fazer o universo, eu preciso de energia para moldar essa matéria. Eu não posso ter um universo só com matéria e nem só com energia. Pelo menos o universo que a gente conhece. Porque, né? Vários outros universos aí ninguém sabe. Mas o nosso universo funciona à base de matéria e energia. Até mesmo as transformações que acontecem na natureza, que são chamadas espontâneas, elas precisam de uma cota de energia. Então, meu filho, esquece, nada no universo é de graça. Já tem, ó, a química já ensina. Na vida, nada é de graça, meu filho. Tem que pagar com energia. Energia. Inclusive, a energia tá cara, né? Como é que essa matéria aparece no universo? Essa matéria ela se encontra em três estados fundamentais para nós. É o estado que a gente chama de estado sólido, temos o estado líquido e o estado gasoso. O que é o estado sólido? Olha só. Ou seja, é o estado em que as partículas que formam a matéria, que são os átomos, né, elas estão bem aglutinadas, bem juntinhas, próximas umas das outras, dando essas características de sólido. Dependendo do material, as características mudam um pouquinho, mas a grosso modo, elas estão unidas de uma tal forma que elas ficam nesse estado sólido. O estado líquido, com o estado desse material aqui dentro desse tubo de ensaio, certo? Inclusive essas cores maravilhosas, né? Esse estado líquido, as partículas elas ainda encontram-se juntas, unidas, mas as forças que unem essas partículas já não são tão efetivas como elas estão compactadas. Elas já têm uma maior mobilidade. Não que as partículas que estejam no estado sólido, elas não tenham mobilidade. Elas estão estáticas, ou seja, elas não têm mobilidade para ir muito distante, mas elas têm um movimento vibratório. Mas essas partículas no estado líquido elas já estão mais livres, já podem de uma parte do material para o outro. É uma partícula que está no fundo do tubo de ensaio, ela pode muito bem, uma hora estar aqui em cima, outra hora estar no meio, que é o contrário, que não acontece no sólido. Partícula que está nesse lugarzinho aqui da cadeira, ela vai ficar aqui até eu quebrar essa cadeira toda, né? E por fim, um estado de agregação, que a gente chama, é o estado gasoso. O que é esse estado gasoso? É o momento em que as partículas se separam, livres, soltas, leves pelo ar. Livre estou, livre estou. Tá certo? Então esse é o estado gasoso. As partículas estão totalmente livres umas das outras, sem interferência de forças intermoleculares. Guarda essa palavra para mais tarde. Tá certo? Então elas estão livres. Esse é o estado gasoso. E também existe um quarto estado da matéria, que é o que a gente chama de plasma. Mas nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque é necessário para estar em plasma uma alta temperatura, tá certo?
para que até mesmo essas partículas que formam as partículas, ou seja, os elétrons, os átomos, eles mesmos fiquem livres, tá certo? E é o que acontece nas estrelas, tá certo? Continuando, então, essa mudança de estado de um estado sólido para o líquido para o gasoso é que a gente chama de mudança física ou transformação física. Existem dois tipos de transformação na natureza: as transformações químicas e as físicas. Nas transformações físicas, as partículas elas não perdem a sua identidade, elas são o que são. Por exemplo, a água, quando ela é gelo, ela não é diferente, não deixou de ser água no estado líquido e nem também deixou de ser água no estado de vapor que se encontra na atmosfera. Ela é água, ela apenas está em estados diferentes. Agora a transformação química não. Transformação química, as características daquela partícula mudam. Elas se transformam em outras coisas. Então, por exemplo, quando eu queimo uma madeira, ela vai deixar de ser madeira, ela vai se tornar cinza e fogo e fumaça. Então, ela se transforma em outras coisas. Mas isso é uma transformação química que a gente também ganha um nome especial de reação química, que a gente vai ver mais tarde. Mas agora a gente vai ver as transformações físicas. Dá uma olhadinha nesse gráfico de fases que a gente vai entender melhor como é que funciona essas mudanças de estado físico. Bem, isso aí, galera. O que nós temos aí diante da gente é um diagrama de fases. É um gráfico que ele é escrito para cada substância, tendo como nos eixos aí a pressão e a temperatura, ou seja, para ver em qual estado da matéria varia com a sua pressão e temperatura. Eles são bem parecidos entre si, tá certo? Consiste em quê? Em regiões separadas por linhas e cada região exibe as condições em que uma determinada fase é estável, certo? Cada linha entre as regiões exige as condições em que as duas fases estão em equilíbrio. Ou seja, se eu estou em cima dessa linha, as fases, ou seja, sólido, líquido ou gasoso, elas estão em equilíbrio entre si. Vamos olhar aqui mais ou menos como funciona, tá aí? Essa é quando a fase sólida. Você percebe que as partículas estão todas bem unidazinhas, juntas. Isso é que me diz que a matéria está no estado sólido. Vamos dar uma olhadinha agora quando a matéria está no estado líquido. Olha só, elas estão mais soltas, ou seja, tem um maior movimento, mas ainda continuam próximas uma das outras, tá certo? Não há separação total entre as partículas. Agora observa o gás, viu? Elas se movimentam livremente, como se não tivesse interação nenhuma entre elas. Essa é a fase gasosa, tá certo? E aí a gente observa no diagrama em que cada parte ela se encontra. E aí, galera, agora a gente vai dar uma passeada pelo diagrama e nas várias áreas desse diagrama, variando a temperatura, mantendo a pressão constante. Vamos ver como é que a matéria se comporta, né? Aí no estado sólido, bem compactada, as partículas bem unidas. Vamos aumentar agora a temperatura, mantendo a pressão constante. Quando chegamos no limite entre sólido e líquido, percebemos os dois estados ao mesmo tempo em equilíbrio. Mesma quantidade de partículas que está passando para o sólido, está passando para o líquido e assim sucessivamente. No estado líquido, percebemos aí a maior liberdade das partículas, entretanto ainda unidas por forças intermoleculares, tá certo? Que faz com que elas mantenham-se unidas. Aumentando ainda mais a temperatura, vamos observar no limite para o estado gasoso, o mesmo número de partículas que passa para o estado gasoso, também do gasoso passa para o líquido e se encontra em equilíbrio. Agora, nesse ponto do diagrama de fase, observamos que está totalmente no estado gasoso. Então, as partículas estão totalmente livres. Nesse ponto de baixo, a gente pode observar o equilíbrio entre a fase sólida e a fase gasosa. Essa transformação entre fase gasosa e fase sólida, a gente chama de sublimação. Então é isso aí, galera. Curte o vídeo, compartilha, convida os amigos e a gente se vê na próxima sexta, se Deus quiser. Say my name.